Galera, o convidado de hoje é o Vitor e o Iago, no Monarco 107. Esse é um corte da prévia do que está por vir. Daqui a pouco eu posto o vídeo completo na íntegra. Espero que goste, assista até o final, comentem, dá aquele like e ativa o sininho. É das pessoas mais tolerantes que tem na internet. Do tipo, o cara tem que ter liberdade para ser quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e deveria ser tratado igual. Nesse sentido da coisa, dessa parte do discurso, chamar você de nazista talvez seja dos maiores absurdos que alguém sequer pensou, porque você está pegando o cara que é mais distante do nazismo, até do que outros. Por quê? Porque do ponto de vista da tolerância, sempre que... Cara, eu também acompanho o Flow do começo, mas por causa do Igor, não por sua causa. Mas assim, sempre foi do lado da pessoa ter o direito de ser quem ela quiser, do jeito que ela quiser, etc. A gente criou o Flow justamente com a ideia de trazer todos os lados e uma união e não excluir ninguém. É uma ideia totalmente antinazista, antifascista, Sim. por sua essência. E a construção de vida. O lance talvez, e aí talvez exista uma idealização muito forte do que acontece nos Estados Unidos, sem olhar para os problemas que os Estados Unidos enfrentam por ter essa opção de uma liberdade de expressão de uma maneira tão acentuada como eles têm. Quais são os problemas da liberdade de expressão lá? Você tem nos Estados Unidos uma facilidade muito grande de você criar grupos desse tipo. Células nazistas, Ku Klux Klan, grupos desse tipo são muito mais fáceis. Por que é mais difícil aqui? Fácil. Bom, primeiro que aqui a gente consegue controlar isso um pouco melhor por causa da legislação. Porque a gente não sabe nem quem eles são, a gente não dá a liberdade deles falarem. Sabe. A Polícia Federal... Não sabe todas as células nazistas. Não, claro, todas não sabem. Não, obviamente não sabe. E se elas todas. falaram, eles saberiam mais onde são, né? Mas existe inteligência da Polícia Federal justamente para isso. Você pegar... Até em Santa Catarina eles acharam uma agora, sim. né? Acharam uma agora. Nos últimos 10 anos, no Brasil, a Polícia Federal descobriu, assim, 900% a mais de células nazistas do que nos 10 anos anteriores. Né? Quem lidera é São Paulo por um motivo populacional, mas a hora que você joga no relativo por população, você tem Sudeste e Sul mais ou menos parecido. Né? Mas, assim, o número disso aqui no Brasil, do ponto de vista relativo, é muito menor do que nos Estados Unidos. Muito menor. Nos Estados Unidos, esses grupos, o número deles é assustador. E uma das coisas que... Bom, você tem um inglês muito bom. Você consegue ler. Você consegue ler. Uma das coisas que, morando lá, você percebe é que a gente não tem acesso, aqui no Brasil, por uma questão do noticiário, ao número de atentados que acontece lá. É muito alto, é meio que toda hora. Por exemplo, não se falou aqui no Brasil, talvez nenhum de nós aqui saiba, ou talvez saiba, mas anteontem ou ontem, teve em Colorado Springs um atentado numa boate gay. E a gente nem fica sabendo, mas quando a gente mora lá e tá no noticiário local lá, é direto, é toda hora, tá? É toda hora. Então, o que eu tô querendo dizer? Essa liberdade excessiva que tem nos Estados Unidos, ela traz consigo algumas consequências. Eu tô dizendo que é ela que provoca necessariamente um número maior de grupos extremistas que tem lá, e de fato tem um número maior de... Não, essa é uma variável, tem outras variáveis, tá? Mas uma variável é essa. Estados Unidos, quando você olha de perto, tem muito mais problemas do que a gente costuma assumir só morando daqui e tendo acesso ao noticiário daqui. Claro, os Estados Unidos não é um país perfeito. Com certeza. Então, assim, é meio assustadora a quantidade. É aquela velha conversa, né? Sobre o quanto criminalizar realmente coíbe o comportamento. Exato. É difícil saber. Por quê? Porque os problemas são multifatoriais. Na hora de você isolar a variável e fazer um estudo disso é muito complicado. Ceteris paribus só existe no R, não existe no mundo real. Então... Ceteris paribus é um termo da economia, né? Se tudo mais estiver constante, então... E no mundo real isso não existe, né? Nada continua constante. Então é difícil, mas assim, às vezes a gente idealiza muito o que acontece por lá. Não, claro. E às vezes a gente também deixa de olhar para outras experiências, como por exemplo foi a experiência da Alemanha, e de entender que, a experiência da Alemanha
de ter sido muito radical em relação ao discurso nazista. Falar, não pode de jeito nenhum. A gente ensina o que é na escola, mas não pode ter partido. Cara, me parece ter sido uma experiência positiva. Tudo bem, é que lá aconteceu o nazismo, né? Eles têm uma outra parada diferente. Mas tem acontecido nos Estados Unidos também algumas coisas. Né? Que tentam resgatar isso, né? Tem que ir no Brasil pra, também. Sinceramente, se a gente for querer falar sério, o nazismo não é um problema no Brasil. Não é um problema de verdade. A gente não problema tem... amplo em e... escala, assim. Mas o quanto isso é por causa da coibição do discurso. Se você for na rua e perguntar pra qualquer pessoa na rua, quantos problemas você teve com o nazismo na sua vida? Nenhum. Quanto disso não existe por causa da coibição do discurso? É a pergunta que o Iago tá fazendo, eu tô me fazendo também. A gente não tem como medir, a verdade é essa. Sim, sim. Mas de qualquer fato, eu trazer pro mundo a ideia dos Estados Unidos, a gente seguir o que eles não, fazem isso lá, não deveria ser recriminado, é óbvio. Isso já não devia ser nenhuma polêmica. Talvez uma polêmica, ok, uma polêmica de você pessoas discutirem a respeito. Mas não uma polêmica de que eu sou um monstro a partir de agora, e tenho que sair da minha empresa e todo mundo tem que parar de falar comigo e o caralho, entendeu? Mas convenhamos, no estado como as coisas estão no Brasil, tentar defender liberdade de expressão indo direto pra nazismo não é a melhor estratégia, Monark. Claro, eu não quero, não tô discordando. Nem é essa estratégia dele. Aconteceu. Eu tava bêbado, chapado, eu tenho uma ideia sobre liberdade de expressão, fui tentar explicar ela, expliquei da pior forma que eu acho que eu poderia ter explicado, tomei no cu de uma maneira injusta, porque a gente tá numa sociedade que não perdoa e que quer caçar as bruxas. Sabe uma coisa legal que você acabou de falar? Desculpa pregar aqui, mas é que eu sou teólogo. Não. Até demorou pra acontecer. Mas é que eu sou teólogo, cara. Esse é o escândalo da cruz. Qual que é o lance? Se a cruz fosse só para salvar quem sofreu, todo mundo ia querer isso daí. O problema da cruz é que ela perdoa quem causou sofrimento. E aí não tem perdão o que eu falei. E aí você nem causou tanto sofrimento quanto pessoas que fazem outras coisas. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O grande lance que a cruz provoca um escândalo na gente é que no íntimo do nosso ser a gente é muito cancelador. Isso é coisa do ser humano. A gente é jogador. Né? E querer a libertação do oprimido é uma coisa que todo mundo quer. Agora, o perdão do opressor, cara, isso daí é um negócio que é difícil pra gente. Pode crer. Mas eu nem acredito que eu fui um opressor ali, só pra deixar claro. Não tô usando como gancho. Sim. Mas eu acho importante. O fato de que você não foi perdoado é o fato que eu quero levar em consideração. A sociedade tudo permite, mas nada perdoa. É por aí. E em Cristo a gente tem muitas limitações ao nosso comportamento, mas o perdão é a todos. Isso é muito melhor. E assim, embora você possa crer que naquela oportunidade você não foi o opressor, o fato é que todos nós causamos sofrimento em alguém em algum momento da vida, velho. Isso é da vida. Sim. Como você disse, acho que a vida é sofrimento. Tem gente que a minha existência é um sofrimento pra elas, né? E aí, a gente precisa. Se a gente é vítima de opressão em algum momento, como você foi, e a gente causa sofrimento em algum momento, a gente precisa de algum instrumento que lide com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, de um lado a cruz escandaliza, de outro lado a cruz resolve precisamente esse lance. E aí, não é muito admissível que pessoas como eu e o Iago, que a gente traga, que a gente tenha essa mensagem para trazer, que a gente perca tanto tempo em demonizar determinados grupos e santificar outros. Quando, na verdade, e nesse aspecto eu acho que é o que a gente deveria ser cancelado. Nesse aspecto eu acho que é o que a gente deveria ser cancelado. O que é um cancelamento genuíno? O cancelamento genuíno é que a gente está falando o seguinte: olha, perdoar só a esquerda, velho, não faz sentido. Perdoar só a esquerda não faz sentido. Agora, perdoar a esquerda não é um mal em si, porque a gente vive para perdoar. O problema é que a gente não perdoa a gente igual a você. Quando eu vim pra cá, ontem eu tava num podcast de esquerda. E aí... Qual? Não sei se eles são de esquerda, mas eles são mais prog um pouquinho. Certo. Do Pavarini. Certo. Tá? E aí, quando eu anunciei que eu ia lá, uma galera no meu direct falou: não, mas Vitor, você vai lá? E não sei, vou. Né? Aí depois eu anunciei que eu vim aqui.
2 dias, 2 E depois eu não sei que eu vim aqui. Aí uma galera no direct message também. Fala com o nazista! Mesma coisa. Aí uma das pessoas virou pra mim e falou assim: vá lá pra ser voz profética. O que ele tá querendo dizer com ser voz profética? Vai lá e dê um cagaço no Monark. Isso, vai lá e apavore o moleque, porque a única coisa que dá pra fazer ali é dar um apavoro. Sim, sim. Tá? Igual eu tava falando da literatura bíblica. Tem a literatura profética, que é contra o rei, contra o sistema, e tem a literatura apocalíptica, que é a hora que gira a chave e Deus entra no processo. Entendi. Né? O cara queria que eu fosse profeta contra o monarquista, né? Contra o monarca, como se você fosse o rei. E você não é. Já tô longe de ser o rei. E Mas você ser o não, povo da corte. e você não é.